noite, Rádio Capesp, programa Vozes da Diversidade, apresentação de Pai Elinho de Oxalá. Peço a bênção a todos que estão acompanhando e agradeço pelo momento. E que Pai Oxalá nos abençoe sempre. Agradecemos ao senhor Alain Montoro, ao senhor Sérgio Zicran, pela oportunidade de estar aqui, e a toda a equipe técnica que nos auxilia também. Nossa conversa de hoje é sobre o cotidiano do terreiro. E eu vou conversar com dois ícones aqui da Umbanda, duas fortalezas, né? E duas pessoas que já são ícones também na Rádio Capesp, aqui que eu estou até meio envergonhado, né? De estar entrevistando eles aqui, de estar conversando com eles. As celebridades religiosas aqui, eu agradeço a presença, é o pai Miguel de Xangô e o pai Cardoso de Ogum. Dispensa apresentação, mas vamos lá. Por favor, pai Miguel, pai Hugo. Tomando a palavra um pouquinho, né, nesse momento, não tomando, né, mas compartilhando essa palavra, né, com o senhor, o ícone hoje é o senhor, né? O ícone também é o senhor pelo trabalho que o senhor vem realizando, né, pelo trabalho que o senhor realiza. Eu sou o pai Miguel de Xangô, né, para quem não me conhece, mas a maioria, né, ou uma parte das pessoas me conhecem. Nós temos aqui os programas nas quintas-feiras, porém, hoje nós estamos aqui na condição de entrevistados, né? Hoje nós vamos ser dirigidos pelo entrevistador. E a gente respeita isso com muito carinho, muito respeito, né? Porque a recíproca é verdadeira. Quando nós convidamos o senhor para participar conosco, o senhor participou. Então, o pai Miguel de Xangô dirige uma casa de Umbanda, né? Ou seja, na casa em que eu dirijo é uma casa de Umbanda. Sou iniciado tanto na Umbanda quanto no Candomblé, dentro da nação Nagô-Iquibá, né? Dentro daquilo que é a tradição, né? De origem, né, do sítio de Pai Adão. Eu não toco na minha casa o candomblé é tocado na casa da minha mãe de santo, né, pela nação, e lá na minha casa, por fora o íntimo, né, e por, similaridade dos processos do início, né, são trabalhos voltados à Umbanda, né. E assim nós iniciamos o nosso trabalho, já vem aí uns bons anos, né. Temos lá trabalho desde 98 dentro do local, né? E continuamos lá na nossa jornada, né? Naquela nossa caminhada que todo mundo sabe e conhece. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente, né? Agradeço o convite que foi feito, agradeço aos nossos irmãos acapespianos e acapespianas, a todos os ouvintes. Recebam, né, as bênçãos do nosso Divino Criador, seja lá qual nome cada um dê a ele, das várias tradições, né? Porque também existe isso, seja interreligiosa ou seja religiosa de matriz africana, afro-ameríndia, afro-brasileira, em 15, Fundunce, né, ou Orixá mesmo, né? São todos, né, na verdade, uma só e mesma energia divina. Cada um dentro do seu campo, da sua, né, liturgia, cada um dentro do seu campo de atuação, mas é isso. Praticamente é isso. Eu agradeço, né, o pai Elinho, agradeço, né, a oportunidade realmente de coração. Eu que agradeço, pai. E o pai Cardoso. Pessoal, quero agradecer o pai Elinho, né, de ter conosco, agora nós estamos aqui com ele. Pai Elinho, gratidão. Eu sou o cara que, na pandemia, tive que fechar o meu terreiro, até agora seu espaço, estou procurando, né, montar de novo, né, mas eu estou com o meu zelador, que ninguém conhece, que é o pai Miguel de Xangô. Então, estou lá, sempre acompanhando na gira com ele lá, tranquilo. A casa independente do senhor é Umbanda também. É Umbanda, eu tenho... Eu vou contar a história nossa, né? Quando a gente se conheceu, eu fazia transporte de paciente com ambulância, né? E lá, um dia encontrei o pai dele, fazer transporte para hemodiálise. E eu procurando casa em São Paulo, né? Poxa vida, vim do sul, né? Deixei de procurar a casa aqui. Eu gosto, adoro, Umbanda no meu coração, sempre teve, né? E um dia lá, eu tô chegando na casa dele com o pai, né? E ele vai sair de branco. E a mãe dele veio. E, que é isso, Miguelzinho? Que é isso? Eu falei, calma, senhora.
Eu sou da Umbanda também. É porque a minha mãe era filha de Maria, né? Uma pessoa católica, apostólica romana, né? E para ela, né? Os outros vendo você, ela ficava constrangida. Não, eu nunca fui constrangido. Isso quantos anos atrás? Isso, vai lá, né? Tem uma caminhada aí de pelo menos um período mais ou menos do terreiro. E hoje a gente ainda vê muita gente que tem esse olhar assim, né? Ou que tem essa vergonha, vamos dizer assim, né? De, o meu parente é da religião urbana e tal, né? E 25, 30, 40 anos atrás era muito pior, né? Nossa, era bem... A gente era, como se diz, era alvo, né? Na verdade, né? Até hoje, infelizmente, vamos dizer que melhorou um pouquinho, né? Melhorou por um lado, né? Porque não é tanto constrangimento, tanta intolerância, tanto desrespeito de algumas formas, né? Sim. E também saiu fora daquela perseguição de polícia, que foi durante um período, né? Infelizmente, na história, por causa da discriminação, da intolerância, né? Por causa do racismo institucional, né? Religioso e todas essas questões, né? Que permeiam aí esse nosso meio, infelizmente, né? Que vige até hoje o racismo estrutural e estruturante dentro do país, como uma forma de controle social. E dentro de todos esses aspectos, né, o que ocorre é que hoje você tem a violência. Partiu para um caminho, né, um pouco mais assim, né, grave, no sentido de que as pessoas podem perder as suas vidas por militarem ou por terem, né, como religião, de fórum íntimo, né, a sua forma de expressão religiosa. Né, principalmente as matrizes africanas são muito perseguidas, né, em determinados locais. Não é só pontual, né? Em algumas situações isso se espalha, né? Porque infelizmente não existe uma atuação de maior eficácia e eficiência do Estado na coerção do que é feito, né? E no controle do que é feito e na punição efetiva e rápida do que é feito. Então as pessoas se sentem livres, né? Para fazerem as maldades sem repercussão e sem punição. Que anos atrás o preconceito começava às vezes dentro de casa, né? Receio, medo, né? Então, os familiares da gente tinham, meu pai mesmo, ele não gostava e minha mãe tinha que ir escondido e tudo mais. Então, Sim. Tinha nessa questão que já começava dentro de casa. Né? Toda uma cultura social, né? Toda uma cultura de usos e costumes que foram sendo transmitidas de geração em geração, né? Sim. É um trabalho de reeducar todo esse povo, né? Que foi antigo. Ainda vai muito, e educar os novos, anos, né? Demora, hein? Demora 30 anos para resolver, viu? Então, passou 30 anos, a gente viu um pouquinho a mudança, né, nessa questão, mas parece, como o pai Miguel falou, que vem aumentando até essa questão de violência, né? Mas aí é porque a religião tem sido utilizada também, né, e é vista como um móvel de questão política, né? Então, ela não pode ser instrumentada dentro da política, né? A religião, ela é importante, a religião tem que ter representatividade política, sim, mas ela não pode ser misturada com a política, né? Religião é religião, política é política. E algumas pessoas, né, utilizam, né, ou fazem dela instrumentos para poder fazer palco político, né, fazer as investidas no sentido de cooptação de pessoas, né, de criar, né, currais eleitorais, né, e as pessoas, infelizmente, na sua grande maioria, não têm essa instrução de percepção, né, ou pelo emocional são manipuláveis dentro das fake news, dentro de toda uma série de situações de marketing também, né? Porque o marketing ele é um instrumento bom, por um lado, mas, por outro lado, se ele mal utilizado, ou utilizado com segundas, terceiras, quartas, quintas intenções, ele descamba para um caminho que distorce, né, as coisas e leva as pessoas a agirem de forma... Né, porque é aquilo, eu já não gosto de macumbeiro. Né? Então, eu falo para quem não gosta de macumbeiro que macumba é errado e tem que combater isso. Eu crio, efetivamente, né, um processo de criminalizar a religião sem ela ser algo criminoso e vinculo uma situação de que talvez, né, seja uma forma de higienização da sociedade que não exista macumbeiro. Aí eu levo isso para um campo bem perigoso, porque eu levo para um campo do que está acontecendo ultimamente. Né? Eu conheço uma pessoa, né, que ela, mais de 30 anos, já que ela frequenta terreiro, inclusive já esteve com a gente, não está mais hoje,
não está dentro do assunto que eu quero falar, mas é que o senhor falando me fez levantar outra questão. E ela diz assim, quando ela se refere a Umbanda, ela fala assim, de outra pessoa, por exemplo. Pai Miguel também vai na Umbanda. Não, ela fala assim, Pai Miguel também vai nessas coisas. Nessas Sim. coisas. Isso é A cultura dela é essa. na época, né? Na Sim. época. Vai nessas coisas. Então é tratado assim. E outra questão. É tratado como só menos, né? Como se fosse alguma coisa pecaminosa, perigosa, fosse uma coisa, né? Do diabo, do capeta, sataniza uma situação que não é, que nem Satanás existe na nossa religião, né? Você criminaliza uma coisa que não é crime. Eu sei lá, é uma coisa doida que existe na sociedade. Eu acho que deve ser radioativo, né? Só para desculpar. Então, e ainda nessa questão aí, esses dias nós recebemos uma doação de alguns livros, né? E tem livros escolares. Não sei se cabe nesse contexto que o senhor falou da sociedade e tal, mas eu estava vendo uns de ensino interreligioso. O senhor falou questão política e tudo mais. E aí eu folheei o livro todo e tinha 2 páginas ali falando sobre a religião de matriz africana, que era a questão do lava-pés, se não me engano, na Bahia, que na verdade estava se referindo a outra religião, a religião católica. Então o ensino religioso na escola também não agrega nada da religião de matriz o lava-pé é africana. católico, né? Porque é conduzido por um processo político, né? Ou de interesses daquela gestão que criou o projeto. Porque assim, a política pública é política pública, ela deveria ser isenta. Deveria ser feita por técnicos que também fossem isentos, que não fossem tendenciosos para suas questões de fórum íntimos religiosas, né? Sim. Só que quando você se acredita na condição de ter o que vai gerir durante um período como mandatário do executivo há 4 anos, e aí varia conforme foi o histórico, né, do país. Então, eu quero modernizar, eu quero criar um marketing positivo para mim, que eu estou aderindo, né, ao processo do religioso, eu quero instrumentalizar, né, a política com a religião, manipulando a religião. Aí eu digo, olha, eu vou criar aqui um projeto para vocês que é interreligioso. Só que eu tendencio segundo as minhas conveniências. Eu trago para dentro do meu campo, para a minha zona de conforto, ou para minhas convicções do que deve constar ou do que não deve constar. Não é uma coisa que foi feita para o técnico e ficou isenta. Tem a minha mãozinha de induzir, ó, caminha por aqui, porque isso aqui pode falar, isso daqui não pode falar. Até aqui pode ir, daqui não pode passar. Então, eu faço uma censura por detrás dos bastidores, né? E isso cria um tendenciamento, ou eu falo daquilo que convém. Então, se existe um rito religioso que envolve, por exemplo, a religião católica dentro da igreja do Nosso Senhor do Bonfim, esse eu falo. Agora, se for de falar do rito lá dentro do terreiro, esse você não fala. Você fala da religião de matriz africana dentro de outra religião. Mas espelhada, né? Mas não ela totalmente conforme ela é na origem. Deveria ser neutro, né? E falar que fosse um pouquinho, né? 1, 2 páginas, mas se referindo exatamente o que é, né? A religião. Enfim. A partir do momento que eu vejo falar aqui no país, não sei se o senhor já ouviu falar isso, né? Uma editora que é tipicamente bancada, né, por empresários, que tem a sua tendência religiosa, que não é a de matriz africana, ou não é sobre o africanismo, né? Não são de origem africana. Se bem que isso não tem nada a ver, porque você pode ser um gestor e, obviamente, de forma isenta, tratar da matéria, ou de forma histórica, de forma acadêmica, de forma tratar da história normalmente tranquilo. Só que aí você, né, dentro do contexto de, por exemplo, toda essa questão que existe de instrumentalizar as escolas, né? Sejam as estaduais, as municipais, né? Ou aonde tem a abrangência daquele projeto. Você escolhe para dirigir o departamento que trata dos assuntos de matriz africana. Um pastor evangélico, um evangélico, eu acho que tem alguma coisa errada. Não que ele não possa. Mas ele foi estudioso, ele estudou história da África, ele também é acadêmico. Só que eu não vejo ele como a pessoa mais adequada, se fosse... Tanto se fala, né, quando você vai ser contratado por aí,
você tem que ter o perfil profissional, você tem que ter, né, toda aquela questão. Eu não vejo um pastor com perfil profissional para poder dirigir um departamento que fale sobre africanidade ou que dirija livros para matéria de, como é a Lei 10.639, para falar a respeito, né, do que é a africanidade ou do que é a religião de forma histórica. Mas é o que mais existe. Justamente, mas enquanto a gente espera, às vezes, representação Por que não um política, acadêmico que seja pai de santo lá, né? a gente, às vezes, espera representação política para poder mudar alguma coisa assim. Eu acho que deveria haver uma iniciativa, um movimento entre as lideranças religiosas, né, de matriz africana para solicitar uma mudança nesse sentido. Eu estou até guardando alguns livros, porque é isso que eu recebi, era da, acho que quinta série. Depois chegou alguma coisa da sexta e sétima que eu não olhei. Não folheei ainda para ver, porque eu fiquei parado nessa ideia. Eu acho que tem que unir a religião nesse sentido, de pedir, né, que se inclua alguma coisa mais sobre a religião no ensino religioso. E talvez até seja interessante a gente ter acesso também, uma hora, né, no sentido de tornar, né, assim, conhecido para as pessoas como um assunto era tratado, né, ou como consta nos livros, porque aí você veja, foi toda talvez uma geração de pessoas, ou talvez alguns membros, né, da sociedade que foram alunos, que só tiveram acesso àquela informação que pode ainda não estar bem colocada ou colocada da forma eficiente e eficaz para se entender. Daí que vem todas essas manipulações depois, né, das pessoas, no sentido de distorcer as questões, né, e demonizar, por exemplo, a religião. Justamente. Então, vamos falar sobre o cotidiano do terreiro. Manda aí. Vamos lá, o senhor manda. Vamos começar com o limpa no chão? É complicado, né? Para descontrair, então. Justamente, aqui é uma das perguntas que a gente tem aqui, como é feita a limpeza e organização espiritual do espaço. Eu não estou querendo passar, não, só foi a pergunta. Isso foi só para mim ver aqui, que eu queria comentar isso aqui também. Limpeza e organização espiritual. A limpeza não se refere só a espiritual, né? Não, mas... A limpeza de uma forma geral. Sim. Faz parte ali do acho da casa, adquirir a energia do local. A pessoa pensa que chega ali, por isso que eu vou entrar dentro disso aqui também. Hoje nós estamos com falta de camone. E não temos um líder do terreiro, que é o GAN. Né? Tem o GAN de sala que, né, faz tudo isso trabalho. Né? O pessoal só está pensando em chegar dentro da Umbanda, já citando que tem um guia. Está tudo errado. Por que eu falo isso? Por causa disso aqui. Ó. O modelo de hoje o modelo moderno virou o que? Curso rápido, apostila, certificado, promessa de aparelhagem de corporação. Isso pode até criar transe bonito, mas não cria Umbanda. Sim. Não cria de jeito nenhum. Eu não sei. Hein, Babá, como que a gente fica, né? Na verdade, tudo tem um começo, um meio e um fim. Né? E eu acho que a limpeza do espírito, do contexto do que foi feito, né? Voltando um pouquinho só, ela tem todo um critério que é da rama e água de nascimento de cada casa, né? Porque são várias formas, né, e várias vertentes do nascimento. Porque eu tenho um amigo lá de Recife, Pernambuco, que ele fala assim, as umbandas, ele coloca no plural, né? Ele não coloca no singular. Porque ele disse assim, olha, pai Miguel, mais que exista todo esse estudo acadêmico, e ele é um acadêmico, né? Esteve na França fazendo pós-graduação e fez doutorado lá, mestrado e doutorado na França, né? E ele diz assim, por mais que as pessoas, né, queiram, né, todo esse movimento de você, obviamente, também é importante, de você descolonizar, né, e você, porque tem o que é contrário à colonização também, o contracolonial, né? Tem toda uma série de situações para você, academicamente, né, entender os processos que ocorreram da desconstrução e construção das religiões de matriz africana,
principalmente do que veio de origem do Banto para cá para o Brasil, né, das origens prímevas, né, dentro lá da África, e depois dos desdobramentos que houveram no Brasil, das questões das acomodações, das construções que foram para sobreviver, né, naquele período da escravatura ou da escravização de seres humanos, escravizados que foram, né, os nossos irmãos que vieram do solo africano e alguns do solo brasileiro mesmo, povos originários que se tentou escravizar e se levou até a efeito de escravização de alguns, eles já tinham as suas fórmulas, né, e tinham as suas formas de trabalho que são remotas dentro do processo do que é a origem da Umbanda. Talvez que ela não tivesse o nome de Umbanda, mas existiu, né? O histórico existe. Por isso que existe essa questão do embranquecimento, que hoje é muito discutida. Você vai para a rede, e aí vai para os arroubos, né? E aí tem críticas exacerbadas, tem críticas que são sérias, críticas que são, né, para se refletir, para se pensar, mas também existem os ataques de parte a parte, existe a desconstrução, né? E aí, mas tudo dentro disso, ele fala assim, existe o sentimento das pessoas que construíram a forma de aprendizado, que foram transmitidas, né, de geração para geração. Como que você pode chegar e dizer que está errado se tudo deu certo até então? Então, obviamente que o estudo, a capacitação, o entendimento, né, você compreender todo esse universo de como ela surgiu, é importante, mas nós temos que entender também que vai mais que as pessoas queiram ter a diversidade dentro do processo do que é do que é o candomblé, porque é assim, é a multiculturalidade, a multietnia, né, que gerou tudo isso. Não é uma só etnia que gerou. Se você trata de uma só etnia, por exemplo, a Banto, tudo bem. Você explica como é a origem Banto. Mas existem as outras vertentes, existem as outras formas, existem as outras casamentos que foram feitos aí, né? As outras uniões que foram feitas, que alguns dizem, gerou distorção. Gerou distorção ou adaptou dentro da realidade do que era necessário para sobreviver e continuar vivo e continuar acontecendo da forma legítima, como foi aquele aprendizado dentro daquela água e daquela rama de nascimento. O termo função, por exemplo, ele é usado mais em culto de nação. Hoje em dia, a gente não vê em terreiro de umbandas falando de função. Qual a função de cada um, que não é só a função religiosa, né? Sim. O pai Cardoso falou do Cambone, por exemplo, que está em falta, né? E a função tem aquele sentido também do que se faz, né? E começa justamente nessa limpeza, né? No varrer o chão. Sim, porque independente da função... Porque aí eu entendo assim, né, pai? Ele não cortando o chão. Sim. Eu acho que independente de função, todo mundo é filho de santo. Sim. Ou foi filho de santo, ou um dia foi iniciante. Independente do cargo, né, que você traga dentro do contexto religioso, você é um ser humano religioso dentro de um campo religioso, dentro de uma casa religiosa, que tem o sentido de uma comum unidade, ou seja, por isso chama-se comunidade, ou seja, uma casa de axé, ou seja lá um templo de umbanda, ou seja lá uma tenda de umbanda, ou seja uma roça de candomblé, ou seja um queuê, ou seja lá qual o nome que você queira dar para aquela comunidade, para aquela constituição dos componentes que formaram e são vocados, né, vocacionados àquela situação, daquele exercício religiosa, independente de qualquer situação, cargo, função ou tempo, idade que você tenha dentro da religião, você é um filho de orixá e você está contido dentro de ser um indivíduo dentro da comunidade. Então, teria que ter aquele entendimento do Ubuntu. Né? Teria que ter aquele entendimento do comum. Mas também existe toda uma história que é vendida aí fora, né? Se você fala em comum, você está falando em comuna. Se você está falando em comuna, você está falando em comunismo. Então, existe uma série de desconstruções que são feitas, né? E as pessoas, às vezes... Né? Mas em comum, união. Em comum, independente se eu tenho cargo ou não, nada é desmerecido, ou nada é vexatório, ou nada é desmeritório, né? Que você venha, por exemplo, a ter que pegar uma vassoura para varrer. Aliás, deveria ser feito no coletivo. Senhor, pai Cardoso, antes, durante e depois. Eu varro também. Então,
Eu sozinho fazia sozinho as coisas. E quantas vezes não tem que você fazer as coisas ali, né? Porque você tem. Muitas vezes, se a gente não fizer, Se a gente não vai à frente, fazer Então, vadia, fazer as que tem que fazer. E aí, para se falar da limpeza física. E quando se trata de fazer as funções, ou os trabalhos, ou fazer as tarefas, para você chegar a fazer, né, dentro do candomblé um ebó, você chegar a fazer dentro da casa de Umbanda, né, as oferendas, tudo vai trabalho. E aí está o verdadeiro aprendizado, nos usos e costumes das questões que você vivencia, terreiro, pé no chão, no aprendizado do que é, né? Você participar dentro daquele contexto do terreiro, ali o verdadeiro aprendizado, ali a verdadeira formação. Não basta só você ter a informação. Informação eu posso buscar em qualquer lugar. O papel todo aceita, a internet eu já aceito, que é uma grande biblioteca, só para terminar. Mas aí o que acontece? Dentro desse contexto, tem que ter a formação em vivência e convivência no terreiro. Se une as duas. A teoria é a prática. Não, sim. Hoje só tem teoria. Sim, só falta cambone, falta médium também. Falta médium não, falta médium. Tem muito sacerdote. Sacerdote está em excesso. Até troca, né? Tem que o querer ser sacerdote, sacerdote yoga. Então, uma salada da vida. Ó, só para completar aquilo que o senhor falou, do embranquecimento, eu acho que está dentro disso aqui. Quando a gente fala de desenvolvimento mediúnico, como curso, método e técnica, a palavra muda o mundo. Empurra a Umbanda para o embranquecimento. É uma visão, né? Uma visão assim da prática. Por quê? Pelo estudo teórico? Não, pela forma da invasão da questão do entendimento de que somente através do acadêmico ou somente através da vivência, do processo, do que seria, né? Essa visão. Curso é importante, mas como que o senhor vai conduzir o curso? Qual o conteúdo desse curso? Mas só o curso faz a coisa acontecer? Só o curso faz você desenvolver o aspecto mediúnico? O senhor ministra algum curso, Pai Miguel, na casa do senhor? Eu procuro ministrar, só que assim, eu procuro ministrar na vivência e convivência, né? E alguns momentos tirar para fazer, né, a orientação das pessoas, até descentralizando, não ficando o papel na minha curso relacionado à doutrina, a doutrina da casa, a doutrina, né, do que é as águas de rama de nascimento da minha casa, ou daquilo que é somado dentro dos processos, porque às vezes você pode, tem coisas que são similares, né? Tem coisas que não são iguais. Verdade. Né? E existe aquilo que você pode, efetivamente, com outras palavras, ter no escrito, mas que você pega e mostra para as pessoas, olha, isso que está escrito assim, funciona desta forma. Na prática é assim. Né? É importante, então, a pessoa para justamente aprender que isso. A humildade que tanto se fala na Umbanda, só que não é o curso, a humildade ela começa não só no pé descalço, mas no varrer o chão, né? No cambonear. Eu acho que mesmo que o médium que está em desenvolvimento, ele tem que passar um período de cambonear, de aprender, né? E aí essa questão do desenvolvimento mediúnico com o curso, né? Então, assim, o desenvolvimento mediúnico, né, conforme a gente chama, que é um termo que é utilizado, né, que é, vamos assim dizer, agregado dentro da nossa condição de entendimento, porque vem, né, desenvolvimento mediúnico, se a gente for pesquisar, está lá dentro da doutrina de Allan Kardec, né? Que, na verdade, depois lá acabou mudando também, ficou como educação mediúnica, né? E que eu considero que é uma educação dentro da rama e água de nascimento do terreiro, sendo que algumas coisas são similares, outras coisas não são similares. Aí você traz para dentro de uma vivência e convivência dentro do terreiro. Porque só o curso em si, só a teoria a teoria sem a prática, ou seja, a vivência e a convivência no dia a dia, você não vai ter ali uma unidade, você não tem um coletivo. Né? Porque o terreiro ele foi feito para acolher as pessoas, não é isso? Sim. Que é a função do sacerdote, fazer o conforto, naqueles casos que merecem e necessitam do conforto, os casos que devem ocorrer o esclarecimento, ou seja, vamos tirar as dúvidas e vamos colocar as coisas às claras, vamos dar luz às pessoas para que elas tenham entendimento daquela fé religiosa,
como ela se realiza, como ela se pratica, a importância e o valor que ela tem, que é ancestral, veio por antepassados e tem a sua formatação, tem a sua forma de ser e existir, enquanto lá é um colegiado, ou seja, é uma comum unidade, uma comum união de pessoas com, mesmo em sua proposta, se amparando uns aos outros, porque é uma família, não deixa de ser uma família, né? Não é mais nem menos importante do que a família consanguínea das pessoas, mas é uma família e às vezes substitui até a família das próprias pessoas e acaba sendo essa a função mesmo, né? Porque tem que ter quem faça a contraparte, tem que ter quem faça, né, a função nos vazios e nos hiatos da vida para as pessoas não se perderem, não caírem, né, em ciladas da sociedade. E aí você tem, além de tudo, né, além de tudo isso, a orientação para os aspectos da pessoa compreender, né, o seu psiquismo no que se desdobra dentro do campo do que é o campo mediúnico, ou seja, do que é o exercício legítimo da mediunidade, que, em partes, dentro do princípio do desenvolvimento, né, ou dessa evolução, dessa educação mediúnica, do conhecimento do que é o psiquismo, dentro do volume do que é o tratar-se, né, do campo da mediunidade, exercer a mediunidade, existe uma parte dela, um componente dela, que é a expansão de consciência, mas não é o todo. A expansão de consciência não é o todo da mediunidade. A mediunidade não é só a expansão de consciência, né? E existe, né, dentro de tudo isso, o legítimo culto do processo do exercício da mediunidade, o culto à natureza, às forças primeiras, né? As forças que estão em quinces, undúcios, orixás, seres encantados, seres divinos, seres da natureza, e isto vai para um campo muito mais vasto. Não é uma coisa só. Você não pode pegar e falar, é só isso aqui, né? Eu também sou a favor dos cursos da teoria, né? Eu acho que tem que ter, principalmente voltado ao segmento, né, da gente, da sua casa, né? Sim. Para quê? Para a pessoa aprender aquela doutrina, mas aprender num contexto geral sobre a religião. Por outro lado, a gente vê que se tornou uma empresa, né, um investimento, uma banda. Se tornou um nicho de mercado. Então, a pessoa faz um curso como investimento e ela já sai dali com certificado para ensinar aquilo, independente de desenvolvimento mediúnico. Sendo que, né, aí você vai para um universo, você cai num campo que é vasto, porque, assim, obviamente, toda religião é importante, tem o seu valor, ela não tem um demérito nenhum, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, você vai cair para um universo que é múltiplo, né? Que são de seres humanos, não é de um ser humano ou de uma falange só de ser humano. Você tem a diversidade no processo. E aí eu vou dizer para o senhor assim, na prática, né? Qual é a ancestralidade dessa pessoa? Por onde vem a ancestralidade? Mas eu acho que nesse caso a pessoa nem está preocupada, né, com a ancestralidade. Porque o senhor concorda? Vem por onde essa ancestralidade? E preocupado em ter um retorno financeiro. Sim, daí a distorção que dá. Ou, né, tentando se prestar um serviço, se presta um desserviço, às vezes. Porque se levou para o lado do econômico e do financeiro, pura e simplesmente, ou se levou para o lado de um nicho de mercado, ou se levou para o lado de que, mas eu estou prestando um serviço, né, e tenho uma correspondência do valor. Quando ainda é o justo valor remunerado, mas tem pessoas que, na verdade, fazem disso um mercado. Será que a tendência é só essa agora? O materialismo está aí. E mercantilizou. Se a gente chegar e falar isso aqui, vou até comentar que eu ajudo aqui, você não entra no terreiro para ganhar. Você entra para servir, respeitar a hierarquia, cuidar do axé, sustentar a casa e honrar os mais velhos. Vai falar isso hoje. Então, é isso que estou dizendo. Será que a tendência agora é só essa, né? É só multiplicar o investimento. Sim. E só a teoria, quer dizer, né? Porque a gente vê muita ilusão por aí, como o pai Miguel falou, né? Cadê a ancestralidade? Então, um desenvolvimento mediúnico meio de forma banalizada. É uma forma padronizada, né? E de repente não está com aquela verdadeira essência ali, né? É só um
um animismo, talvez. O animismo está cheio, né? Qual a profundidade desse transe? Então, dessa forma, aí, com essa questão de rede social, inteligência artificial, só isso agora, desenvolvimento online, curso, será que continua a raiz? Quando a gente acabar, né, a gente que somos veteranos, aí, vamos dizer assim, porque eu tento passar para os meus filhos isso, né? Então, alguma coisa da essência, eu acho que eles aprendem, talvez guardem, talvez leve adiante. Mas a própria evolução, mudança de tudo aí, a preocupação, vai distorcendo. A preocupação sempre eu digo, tem que haver, né, aqueles que hão de herdar. Que possa haver uma evolução, um progresso dentro dos processos, desde que eles sejam legítimos dentro das águas e ramas de nascimento e dentro daquilo que é o aprendizado da origem. Não que você vá refutar o que é acréscimo de possibilidades, mas você tem que ver o quanto aquilo interfere dentro do que é o princípio da energia. Senão, daqui a pouco eu estou lidando com outra energia que não é aquela energia inicial do processo. Eu estou saindo fora da minha ancestralidade, eu estou saindo fora do amparo do que é divino. Estou fazendo as coisas de forma somente de visão ou de entendimento humano. Né? Porque aí eu vou, assim, tecnologia a gente tem que tomar um cuidado. Quando as coisas eram só humanas, e ainda lá no tempo do Nabucodonosor, lá atrás, né, que você é saudosista, você, né, volta para trás. Quando lá no tempo do Nabucodonosor você tinha aqui no banco que a maquininha era de manivela, você sacava o seu dinheiro e o dinheiro estava lá. Foi bancário o trabalho. Então, maquininhas. O senhor sabe como o senhor sabe como funcionava, né? E aquilo, só que assim, o dinheiro era teu, porque você ia lá no banco e tirava. Hoje em dia está tudo tecnologia, está tudo aí. Isso é evolução, é modernidade. Só que é assim, filho, se faltar energia elétrica, se vier um alienígena intervir, não fazer nada funcionar na tecnologia, se não tiver água para mover a energia elétrica, se você tiver uma pane, se você tiver um desgaste, caiu o sistema, acabou. Você não tem acesso, você não faz piques, você não faz nada. Acabou. O dinheiro não é teu, o dinheiro é de quem está tomando conta do dinheiro. Mas o juro está correndo, você não paga. Não é? Então, aí o senhor vai vendo que existe uma distorção, existe um descambo. Por quê? É a inteligência humana interferindo no que era normal. Porque enquanto o dinheiro circulava, a energia existia. Hoje o dinheiro não circula mais. O que circula é cartão de crédito e tudo monetizado de forma eletrônica, tudo monetizado de forma virtual. Cadê a energia do dinheiro circulando? Por que será que está tendo tanta dificuldade? Eu preciso pôr uma telinha aqui para pôr uma vela digital aqui, uma vela virtual. Isso já tem um tempo que existe, né? Na igreja, por exemplo. Né? Você põe a moedinha, acende a luzinha ali. Quer dizer, agora a gente vai começar a fazer o despacho com colocar o cartão de débito lá dentro do Alguidar e deixar a senha. Está tudo de ponto. Já disse que já fizeram despacho com caldo quinor de galinha. Né? Isso, nas encruzilhadas da vida. É importante, né? Olha, a coisa maravilhosa. O dinheiro tem que mudar também. Porque se você parar para pensar, se tudo é energia, quem está movimentando a energia monetária? Ninguém. Porque o que está sendo movimentado dentro do monetário, ou dentro da circulação de moeda, são moedas virtuais. Tem até os bitcoins, aí tem e outras variantes de bitcoin. Então, e parece que a gente, para explicar isso para os jovens. Eles já vêm de uma geração informatizada. Porque a gente pega ali 7 moedas de R$1 e passou já em quantas mãos, né? Quanta energia já passou ali, foi contida. Foi imantada. Boa e ruim, né? E o fundamento? Onde está? Então eu vou fazer as coisas na modernidade, vou adaptar, mas não vou ter o fundamento. Por que será que tem que ser as moedas? Não é? Porque alguém inventou, alguém ficou louco no dia e falou, vamos colocar moeda. O elemento. Não, a moeda é tão importante. Por que você dá uma moeda? Nós estamos falando de moeda. Imagina coisas outras que existem que são de fundamento.
Sim, está falando do simples. Né? Mas um simples que tem uma proporção também, né? Que a gente às vezes não é inimaginável, né? Sim. Que São passou de energias energia dela. humanas, né? São energias, né, que... É nessa questão de função ainda dentro do terreiro. Por exemplo, o senhor trabalha junto com o Pai Miguel, né? E tem mais pai pequeno, mãe pequena, tá Olha, faltando o Cambone. Ó, vou falar um negócio pro senhor, viu, pai? Ogã, Eu até combinei com o pai Miguel. É. Eu, no meu terreiro, eu cortei essa função de mãe pequena, por causa de confusão. Hoje tá assim, essa rapaziada, os adolescentes, nossa, dá uma dor de cabeça. Aí eu apaziguei, assim. Não dei função para ninguém. Então, todo mundo é médio. Todo mundo é médico. Não tem esse negócio de diferença. Mas chega um momento que a pessoa se torna o pai ou mãe. Sim. Sim, aí é feito dentro de um procedimento, é o que eu falo, né? Às vezes eu fico frustrado, né? Porque você empenha, né, tempo, você empenha dedicação, você empenha ali atenção, né? Porque você vê valores, você encontra, né, determinadas virtudes, né, que com o tempo, guardado o tempo, você possa, né, efetivamente conduzir a pessoa a assumir o que é dela mesmo. Porque ninguém vai assumir aquilo que não é seu, né? Porque você pode permanecer dentro de um terreiro, e não é demérito nenhum, não é menosprezo nenhum, e nem é se você é mais ou você é menos, continuando, porque não tem dentro do seu compromisso ser um pai de santo, continuando sendo um médium. E eu acho que você tem tanto valor, ou até mais valor, do que o próprio condutor do processo, que é o dirigente, o sacerdote, porque o sacerdote ele tem que administrar uma situação nem sempre muito agradável, que são pessoas. E pessoas trazem seus traumas, seus bloqueios, seus conflitos, né? As pessoas trazem as suas frustrações, as pessoas trazem também, né, as suas questões de fórum íntimo, as pessoas às vezes trazem, né, muito mais do que isso, né? Elas trazem suas contendas, né, seus conflitos maiores, né? O carrego mental e psicológico, né? Do qual você tem que ser um pouco, né, psicólogo, você tem que ser um pouco psiquiatra, você tem que ser o pai de santo, você tem que ser o ser humano, você tem que ser o pai, você tem que ser a pessoa que ouve, você tem que ser a pessoa... Só que assim, na hora que as pessoas estão na precisão, é uma situação. Quando as pessoas se acham já na condição de pronto para, né, com os estudos muito informatizados hoje em dia, tem muita informação, né, espalhada aí pela internet, seja fundamentada ou não, seja criteriosa ou não, seja, né, de fato verídicas e praticáveis ou não, você tem importância. Quando isso ocorre, né, dessa verificação, ou das pessoas acharem que estão entediadas, porque também tem o tédio, né? Porque assim, as pessoas chegam com muita empolgação, dando todo o gás. Maravilhoso. Até porque o que acontece? Quando você está nas outras demais religiões, que elas são importantes e têm o seu valor, algumas das outras religiões elas são um pouco castradoras de algumas situações, né? Inclusive porque elas têm, logicamente, seu fundamento e elas respeitam determinadas tradições escritas. Dentro daquilo que foi escrito, diz assim, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Não que no nosso caso não tenha, só que no nosso caso é assim, não é bom, não é viável, né? Não é conveniente. Mas como um aconselhamento, né? Não como uma ditadura. Isso. Não é, mas as pessoas confundem. Se você fizer isso, você... Mas as pessoas confundem, né? Confundem. Sempre que você quer esclarecer e dar um norte, você é o contrário. Então, você sempre vai ser, né, o ditador da história. Sim. Aí, o que acontece? Dentro do contexto, do processo, né, que vem aquela análise, né, que você está conduzindo, né, pessoas, aí isso gera um desgaste muito grande. Então, às vezes é preferível, né? Eu gostaria de ter continuado sendo e ter sido até hoje o médium da casa. Só que o destino, ou seja, o meu caminho, ou aquilo que foi acontecendo, me levou à condição de ser o sacerdote da casa.
E aí quer dizer, nesse caso, que o senhor não tem problema nenhum, né? Pai Cardoso também não. Ah, sim. Problema psicológico, problema financeiro, problema de saúde, né? Pai de santo, mãe de santo. Você é não um tem. ser humano, né? Você, antes de ser o sacerdote, Sim. antes de você ser o médium, antes de você ser qualquer coisa, você é um ser humano. Mas quando se está no lugar de sacerdote, muitas pessoas olham e acreditam que você não tem nada disso. Você é sobrenatural. E eu acho que Sobrenatural. nessa questão, só para mim colocar uma questão aqui, né? Que eu acredito, não sei se é o que você tem aí. Isso mesmo. Né? Por que nós temos um grande problema dentro dos terreiros, nesse sentido, que eu acho que voga um pouco, né? Dentro dessa questão? Para você ter, né, a questão da condição de ser um médium, né? Ou seja, um medianeiro, porque nem todo mundo é medianeiro, né? Nem todo mundo é intermediário, nem todo mundo aí faz o papel, né, de ser o médium. Tem tanta irrelevante importância aquele que faz o papel do acompanhamento, do cambono, o GAN, né, quando é o caso, quando é o curimbeiro, a tabaqueiro, aí cada um dê o nome que quiser, quando é a questão, né, que faz o acolhimento, talvez às vezes alguns terreiros tenham que ter ele que ficar lá fora olhando os carros, né, quando é o caso. Todos têm sua importância, têm o seu valor. Mas no caso do desenvolvimento, né, o desenvolver no terreiro, né, ou seja, faz parte do desenvolvimento, que eu não acho que é desenvolvimento da educação dentro do terreiro, né, faz parte da educação do processo, do exercício do processo mediúnico. Esse desenvolver no terreiro não é treinar só o transe, né? Ele é muito mais, ele é formar a postura, o caráter, a humildade, a disciplina e a responsabilidade. Aí é que a coisa fica preta. No bom sentido da palavra. Íntima, né? Renovação. Essa acho que é a maior luta, né, do sacerdote com as pessoas. Né? Sim. Coisa safadora. Né? E é certo que o sacerdote não é perfeito, né? Sim. Tem os erros, é claro, porque é um ser humano também. Mas tenta, né? Mudar, tenta a cada dia se renovar, ser melhor e passar esse exemplo. E eu acho que, eu falo por mim mesmo, às vezes a gente não, muita coisa a gente não cobra, não quer cobrar, a gente tenta dar o exemplo. Né? Mas o exemplo não é absorvido. Então, e aí é a hora que a gente chega junto e vai falar. E aí aí é absorvido, só que aí Aí eu vi que o pai ali aqui, só para descontar aí, ninguém quer ser esponja para ser absorvido. Pai, só para comentar, voltando lá no negócio que eu tirei os cargos do terreiro, sim. Porque só o pai Miguel, o senhor deve ter soldado também, porque você dá o cargo para a pessoa, o que acontece? A pessoa larga tudo nas tuas costas, nem quartinha zela. E só fica criando casa. Porque aí Vamos usar enquanto convém, então. Mas aí é o ego, né? Quando que a pessoa está intitulada. Fica esse estado de status, isso não existe. Dentro disso aqui que o Baba Miguel, o senhor está comentando também, formar postura, não sei, eu fico observando. Eu estou com saudade do pessoal cruzar com tuqueira que chega no terreiro, cruzar da 500, cruzar da assistência para o Congá. Não tem mais isso. Saudade, né? Tem um respeito. Esqueceram. Bater a cabeça, né? Pedir a licença na porta, né? Não tem mais isso. Entrar descalço. Hoje alguns entram, do jeito que está. Direto da rua, né? Não, eu tenho observado isso muito. Está banalizado realmente isso aí. Porque é aquilo que entra a gente comenta. Tem vergonha de ir pro terreiro? Pegar uma vassoura? Tem vergonha de cumprimentar? Ué. O pai Miguel conheceu a nossa casa lá, é pequenininha. E aí tem a laje, né? O quintal é lajeiro, né? Não é terreiro, porque é na laje. E a gente tem o quintal ali da laje e o espaço pequenininho do terreiro. Mas eu tenho 2 vassouras lá em cima.
Que boa, olha. Eu deixo uma até para o quintal e uma é só dentro do terreiro. Porque dentro do terreiro eu não uso no quintal. Porque é um sistema que eu aprendi. Né? O espaço que a gente tem como sagrado, eu não ponho a vassoura no quintal e vice-versa. Então é coisas. Tem as coisas bem pequenininhas, simples. parece simples, né? Mas que tudo tem uma lógica, um fundamento, e a questão energética movimentando. Né? Sim. Eu pego a vassoura lá do lixo, E aí é um aprendizado dentro da cachorro. água e rama de nascimento do senhor, que deve ser respeitado, independente se as outras pessoas de fora de outras águas e ramas de nascimento compreendam ou não, aceitem ou não. Sim, mas O aprendizado tem que ser validado e não pode ser. Como que eu posso chegar e dizer está certo, está errado na casa do outro? Sim, mas aí a gente permanecendo dentro da casa da gente, eu só tento explicar essa doutrina e é como o pai Cardoso está falando, as pessoas não assimilam. Não. Aí você fala de novo, mas não assimila e vai ficando. E chega uma hora que você fala, mesmo, né? Você só observa. E aí isso eu falo o quê? Vou deixar de dar função, de dar cargo, porque tudo vai se tornando só ego, a vaidade. A pessoa parece que só quer estar, né? Parece um show, né? Eu quero estar ali. E a verdadeira essência se perde, né? Na verdade, a luta é lembrar as pessoas de que existe, né, essa necessidade. Eu costumo falar que existe, né, pela espiritualidade. Eu entendo dessa forma, não sei se eu entendo igual, né? Ou as pessoas possam entender igual. Eu acredito que o que se repete aqui hoje, no mundo material, ou seja, no AE, não deixa de ser uma cópia pálida do que existe no Orum, ou que existe, né, no astral. Seja lá qual o nome que cada um queira dar também, porque eu não brigo por nomenclatura. Sim. As pessoas brigam por nomenclatura. Eu não brigo por nomenclatura. Eu tenho um entendimento, a compreensão do que é. Né? E se existe, né, uma programação ancestral, que o ancestral, apesar de ser ancestral, eu não acredito que o ancestral não tenha inteligência. Todo ancestral e antepassado tem inteligência. Independente se ele teve curso acadêmico ou não, se ele, né, teve leitura ou não. Isso aí é uma questão, né, aqui, obviamente, do desenvolvimento da inteligência do ser humano, que faz parte do contexto da evolução, talvez quando é evolução, mas que o conhecimento ancestral ele não pode ser perdido. E os saberes ancestrais eles têm que ser validados, eles têm que permanecer. São eles que mantêm as coisas dentro de um bom senso, dentro dos usos e costumes daquilo que é a realidade de viver e conviver em terra, dentro de uma comunidade e todo mundo, né, de certa forma, dentro do mesmo barco, usufruindo, né, o mesmo barco é o planeta Terra, usufruindo, né, dos benefícios, né, sendo usufrutuário deles, e não dono do que é, né, porque eu não sou dono de nada. Se eu fosse dono, eu levava o mundo comigo. Como eu vou morrer e não vou levar o mundo comigo, ninguém que morreu levou o mundo com ele. Nem levou o cargo de presidente da República, nem levou a cadeira que sentou. Eu não desconheço. A não ser que mandou enterrar, como era antigamente, que não era nem enterro, era colocado nas pirâmides do Antigo Egito. Né? O que me pertencia é comigo. Né? Mas aí, tirando isso, né, ninguém leva. Ninguém leva mesmo. Então, o que eu entendo nessa compreensão é que existe uma precedência. E que é o que eu falo. Talvez as pessoas entendam, talvez elas não entendam, talvez nunca elas vão entender, talvez nunca elas queiram entender. Se existe uma programação, os ancestrais sabiam que o Pai Elinho ia ter o terreiro, eu vou dar o exemplo do Pai Elinho, com a permissão do senhor. Né? Então, quem fosse passar pela casa do senhor está marcado por uma precedência. Eu não acredito que uma pessoa foi bater na casa do senhor por um acaso. Porque trupicou lá numa pedra e caiu na casa do senhor. Bateu a cabeça lá no portão e falou, é um terreiro. Né? Tem que ter um norteamento. Ou seja, isso tem um começo, meio e fim. Existe um trabalho de bastidor que a gente não conhece, que a gente não sabe, feito pelos ancestrais antepassados, ou pelos guias, ou cada aí dê o nome que quiser, que existe uma precedência. Sabem que Pailinho tem a condição de treinar tantas ou capacitar tantas pessoas. E dessas pessoas que ele for capacitar, que forem pertencer ao terreiro, alguns vão ser somente médios, mas tem a sua importância, tem o seu valor, não mais, não menos que os outros, porque todo mundo tem o seu mesmo valor. E aí, na caminhada, tendo ou não a função, tendo ou não um cargo,
alguns seriam herdeiros do processo, porque é impossível que a casa do pai Elinho foi feita, né? E que se algum, que pode acontecer, né? Não digo que é o caso do senhor, mas pode acontecer, de alguém que seja da consanguinidade, ou seja, né, biologicamente seja filho, fala, eu não quero tocar isso aqui, não. Eu só frequento isso enquanto meu pai estiver dirigindo. Quando meu pai cerrar os olhos, ou quando ele deixar de existir materialmente, isso aqui é outro toque. Então, é impossível que essa ancestralidade, esses antepassados, né, sejam dulces, inquisitos, orixás, sejam lá, né, os guias, né, que trabalham, né, os ancestrais antepassados na Umbanda, não saberiam que teria alguma situação. Eles têm controle sobre isso. Sim. São soberanos dentro do processo, né? Estão linkados diretamente às forças primeiras da natureza e a Deus. Então, eles sabem uma precedência. Então, sabe que algum daqueles filhos de santos, que talvez não seja o filho biológico, seja a precedência de assumir um dia o terreiro. Qual que é a luta do Pai de Santo? É tentar preparar essas pessoas, ou identificar quem sejam essas pessoas, não escolher no sentido de esse eu tenho preferência, esse eu não tenho. Esse é rico, esse é pobre. Esse tem dinheiro, então vai ser. Esse não tem dinheiro, não vai ser. Não, não é isso. Mas eu digo, na naturalidade, pela espiritualidade, existe uma precedência. E a gente tem que identificar isso o tempo todo. Às vezes a gente identifica. Mas quem está na precedência pode ter uma queda, pode ter um desvio de rota, pode não querer, pode também, como filho biológico, meter o pé em tudo, ele não me diz mais respeito, não me interessa, isso daí é muito sacrificante, né? Sacrificioso, isso não é para mim, e abrir mão. Só que se ele abrir mão, tem a precedência. Então, alguém que está atrás deve ter sido preparado para assumir. O que não existe, o que a gente não vê, é isso sendo preparado. E quando a gente tenta fazer esse preparo, ou identificar essas pessoas para qualificá-las, segundo, obviamente, aquilo que elas trazem, porque você não vai dar aquilo que a pessoa não tem. Dá asa, né? Não, você não dá aquilo que a pessoa... Você não tem aquilo que a pessoa... Quem sou eu? Não dou o que a pessoa... Tem, às vezes, alguns que só cobram. Sim, eu não posso dar aquilo que a pessoa não tem. Né? E muitos escolhem. Né? Quer dizer, ela não nasceu para ser um pai de santo, eu vou dar para ela o cargo de pai de santo, vou obrigar ela a ser um pai de santo, e você vai ser um pai de santo. Como tem aqueles que não nasceu para isso, mas vem uma certeza na cabeça que é. Eu comentei, o babá, ele joga, né, um música, e às vezes o pessoal chega, meu orixá é esse. Eu falei, como? Ele nem jogou ainda, pô. Isso é natural, né? As pessoas, elas estão perdidas nesse tipo. E eu falo, então eu entendo que existe uma precedência dentro do terreiro do senhor, dentro de qualquer outro terreiro. Tá certo que, no todo, quem é responsável, né? E eu acredito que seja responsável em conduzir, não é um. O pai de santo só é aquele que norteia, certo? É aquele que gere o processo. Mas, na verdade, isso aqui, você não entra no terreiro para ganhar. Você entra para servir, respeitar a hierarquia, cuidar do axé, isso é de todo mundo, sustentar a casa, honrar os mais velhos. Assim como eu honro os mais velhos. Isso eu não falo por orgulho, vaidade, ego. Isso é normal. Né? Porque é da função, ou seja, é do aprendizado, talvez. Né? O aprendizado é seguir a doutrina, né? Não é manter aquela casa aberta, vamos dizer assim. Você herdar ou manter a casa do pai. Ele morreu ou manter a casa dele aberta. E às vezes desvirtua tudo. Né? Então, eu acho que o aprendizado real, a missão aí é seguir a doutrina. Ele morreu, a casa fechou, mas aquele que foi preparado abriu outra casa no mesmo segmento. Quando isso mas existe aquele que nasceu na precedência, é o que eu falo. Que aí é um conceito um pouco mais profundo. Porque se o caboclo do senhor, isso na ancestralidade deveria ser assim. Né? Se um filho do senhor biológico não assumir, dentro do coletivo tem alguém que é preparado que deveria continuar. Tudo bem, vai mudar a dirigência. O caboclo que vai responder pela casa é o caboclo e não mais o caboclo do pai Elinho. É o caboclo pena branca. Porém, contudo, entretanto, a memória do senhor e o trabalho do senhor, todo aquele esforço do caboclo, que é o do senhor, não pode ser jogado fora. Sim.
ele não nasceu só para formar pessoas para montarem outros terreiros. Óbvio, se montar outros terreiros, a pessoa nasceu com o destino de ter a dirigência do terreiro multiplicado, ou seja, aquele que se multiplicou a partir do senhor, é maravilhoso. Mas eu ainda bato no ponto de que tem aquele que nasceu na precedência, porque, às vezes, né, aquela casa ela não nasceu por acaso. Ela não nasceu para se fechar. Ela nasceu para ter continuidade. E aí é a honra do processo da doutrina. Né? Não só da doutrina, quanto do fundamento, quanto da água e rama de nascimento. É dar continuidade à casa que existe. Porque o que a gente vê é as casas fecharem. Que é um desserviço. Então, Deixa de existir todo um histórico. Fica o histórico no papel, fica na memória de quem ficar, sim. mas não tem a continuidade do bom serviço e do bom trabalho que ela veio prestar. Mas aí eu acho que entra outra questão. Não sei se eu estou errado aí. Mas com tudo que o senhor está falando, tal, a questão material da sede. Você tem um local próprio. Então, o pai Miguel ou o pai Cardoso, ele tem um local próprio, ali a sede do terreiro, e algum preparado vai continuar ali, Sim. naquele local. Tem toda uma questão, porque Então, a gente tem que envolver essa questão material no assunto, porque ele continuando ali, ainda que mude de nome. O terreiro hoje é do caboclo tal, mas quem precedeu é outro caboclo, só que é no mesmo lugar, só é outro caboclo que está chefiando o trabalho. Entendi como o senhor falou. Mas no questão, por exemplo, de não patrimônio pessoal. De muitos que não têm, né, o local próprio, que tem um terreiro aí de aluguel, por exemplo. Então, não mantém aquele fundamento que está assentado no local, e a partir do momento que ele sai dali e vai para lá, o nome de outro caboclo, aquilo só vai continuar na memória realmente de quem ficou. Não vai mais que é a maioria dos usos e costumes hoje, né? Porque sai fora do uso e costume tradicional. Porque, então, independente dele falar, eu vou sair do terreiro hoje para montar outra casa. O pai ou a mãe morreu, ele continua aquele trabalho na mesma casa, só mudou o nome do chefe ali, vamos supor. Só que quando vencer o contrato e tiver que sair e for para outro lugar, isso tudo já vai ficando no esquecimento. Quem se for um local que é alugado, sim. Quem conhecia o caboclo Sete Flechas ali, vai conhecer ali o caboclo de boia, né? Então já não vai ter mais essa memória, mas só de quem estava velho ali, que permanece. Né? Sim, mas é o que eu falo, a honra aos ancestrais e aos antepassados deveria fluir para aquele terreno. Porque a gente pede o caboclo Sete Estrelas, por exemplo, ele pede para cantar para essa ancestralidade, por exemplo, da Mãe de Santo, que é o caboclo Juremeira, caboclo Jussara, caboclo Sete Flechas, que são padrinhos, né, meu, Sete Flechas Jussara. Juremeira, existe uma memória aos foram que é só minha, porque todo mundo que está comigo não conheceu esse passado, nessa raiz. Porém, contudo, entretanto, todavia, a sustentação ou a manutenção dos processos passaram por eles. Sim. É nisso que eu falo que existe a precedência, né, no sentido da continuidade. Né? Foi pelo trabalho, pelo esforço desses caboclos que eles treinaram o senhor, capacitaram o senhor a ser o que o senhor é hoje. Tá certo que os filhos de santos não participaram do processo, talvez nem conheceram eles. Mas se eles são filhos de santos, estão dentro do processo do senhor, a reverência não é só para a entidade deles ou só para o orixá deles. O orixá dos ancestrais antepassados tem que ser reverenciados e também prestigiados, porque se existe o momento agora, porque existiu um momento anterior. Se não existe um momento anterior, não existe um momento que é agora. Justamente. Só que as pessoas não entendem assim. Elas entendem que a partir é o hoje. Tudo bem, eu sei que eu tenho que viver o hoje. O hoje é o mais importante. O ontem eu não vou conseguir mudar nada. O amanhã eu não sei se está aqui para poder mudar. Porque você pode dormir. Mas o presente, que é o importante que você está vivendo hoje, neste presente você não pode perder
A essência. A essência, né? Que é a água e a rama de nascimento, que é a origem do que forneceu. Se hoje eu existo, é que nem assim. Por que o Pai Elinho é vivo hoje? Porque ele teve um pai e teve uma mãe. Quem foi o pai e a mãe do Pai Elinho? Né? E isso, para que o Pai Elinho existisse, um corpo material e biológico para ele poder trabalhar hoje, vamos assim dizer, é porque existiu o pai e a mãe. Se não existia o pai e a mãe, não teria. Então, para existir o caboclo, que hoje é o dirigente de uma casa, existiam os caboclos que sustentaram e o fizeram ser o dirigente da casa, porque ele já trazia dentro da sua precedência, já trazia dentro da sua jornada, ou trazia dentro daquilo que é a sua ancestralidade dos seus antepassados, essa tarefa. O senhor falou no início aí do que tem na Terra, né, no material, já pré-existe no espiritual, né? E isso é estudo espírita, né, de Kardec, né? Tudo que já existe, que existe na matéria, já existe no espiritual. Então, realmente, baseado nisso, conclui aí tudo que o senhor está falando, né? Porque o espiritual não para, né? Não. Até porque se você falir, se você errar, tudo ali, né? se você falir, se você errar, tem que ter uma continuação, tem que ter a lei, né, no universo, ela não é estática, ela é dinâmica. E ela não é pega de surpresa. Quem é pego de surpresa somos nós aqui, os encarnados, né? Ou seja, ou os que estão na vida presente nessa condição, né? Nessa jornada de vida. Mas é impossível que os ancestrais antepassados que estão, né, fora desse processo não enxerguem, não saibam, não tenham noção. E a respeito do desenvolvimento mediúnico, tem um tempo de desenvolvimento? O senhor acha, Pai Cardoso? Eu cheguei hoje, iniciante, totalmente cru. Existe um tempo para eu desenvolver? Tem um tempo. Um tempo fixado? Não. Um tempo padrão para todos? Não tem padrão, né? Eu acho que não. Padrão não. Existe o tempo que é necessário para cada um. Não, né? Cada um, individualidade. Isso. Né? Você não tem como padronizar, né? Mas hoje se padroniza tudo. Né? Ah, a partir do estudo do curso daí, que a gente falou. Então, aí é que vem. O curso ele já é médio. Sim. Ele é um aprendiz de. Eu sou até hoje um aprendiz. Com certeza. Né? Eu eternamente aprendo. Eu sou um aprendiz até hoje. Não tenho medo de falar isso porque não estou. E também não é falsa humildade, nem estou querendo gargantear ou jogar a conversa fora. Minha conversa é de vendedor. Né? Na verdade, todos nós estamos em eterno aprendizado. Isso eu tenho certeza absoluta disso. Ela está lá de olho em nós não cumprimentamos ela, essa potinha. É bênção trocada. Bênçãos trocadas. Lá no Rio de Janeiro, lá de Bangu. Sapoti, pode deixar desculpa. Tu vê que você está aqui ligado. Você não faz pergunta, o Pai Elinho, que é o professor. Eu nem olho o celular ainda. Ainda não consegui aqui, né? Começando, ainda não consegui. Aí dentro do que o senhor falou aí, a mecânica toda aqui. Esse médio aí, está dentro disso aqui. Umbanda não é curso. Umbanda não é diploma. Umbanda não é atalho. Umbanda é legado, Umbanda é comunidade, Umbanda é ancestralidade viva. E o médium não vira estrela, ele vira chão. Isso é verdade. Só lembrando aqui, ó, tem a Iá Mônica, né? Tá acompanhando, a Sapotiviana, a Michele Calente está acompanhando, a Bezerra está acompanhando. Gratidão a todos. Tem bastante pessoas acompanhando aí o programa do Pai Elinho, prestigiando o seu programa. Eu ainda não consigo olhar o celular, conversar, assimilar tudo, mas eu vou pegando jeito. Fica tranquilo. Ainda mais hoje que eu estou com o Zico, né, que aqui eu fico até meio envergonhado. Não, ícone não. Nós somos somente seres humanos, irmãos do Senhor. Com certeza. É isso. A gente fala muito sempre essa questão, né, de diploma e certificado e tudo mais. Mas eu sou aqui é status. Agora há pouco a gente estava conversando aí antes do programa, ouvindo o pai, né, o Babá, falar sobre magia negativa, né? Ah, sim. E que existe, né? Algumas pessoas realmente gostam de fazer, até para testar, às vezes, a força do outro, né? E na hora que vem uma dessas, será que
mostrar o certificado para o Quiumba só, ele corre. Eu acho que deve correr, né? Porque eles não sabem que está levantando, nem sabe qual é o nome da energia que é telúrica. Né? Até a energia telúrica, quem domina é a Pombogira e o Exu. Vai soltar uma energia dessa aí, largada aí. Tem de tudo, né? Você, infelizmente, tem uma distorção de valores, né? E aí eu tenho um detalhe também, né? Que acredito que as pessoas deveriam, mais ou menos, permeia a conversa que estava tendo, né? Tem quem, de fato, conhece e faz. Ou pode fazer. Porque não é porque ele conhece que ele vai fazer, né? Porque tem ética, tem os procedimentos dele, né? Sim. Mas, normalmente, eu vejo assim, quem sabe, não fala. O senhor está dizendo por a verdade. Isso. A negatividade. Seja lá o que for, né? Quem sabe, não fala, ele faz. Né? Agora, quem muito fala, quem muito vende, né? Cão quilado no morte. Talvez até saiba fazer, mas vai fazer com que força se ele já falou. Aí nós estamos falando de magia, né? Nós estamos falando, não, mas a magia tem que ser falada mesmo, você tem que atemorizar a pessoa para a pessoa se ligar com a magia que foi feita. A mãe Bia de Iemanjá, ela fala que as pessoas não tem essa força toda, né? Mas a gente, no último programa que eu cheguei em casa, a gente tinha recebido um presente na porta. Passei a foto pro pai amigo Miguel. Secreto? Amigo Secreto até hoje, então, mas eu cheguei lá e falei, fruta que é macumba. Tem essas pessoas que mandam amigos. Então, quer dizer, realmente é isso, né? Eu acho que quem muito fala, né? O que late não morde, mas a questão, eu coloquei ela até essa do ensinamento, né? Do certificado, do curso. Se você recebe, né, uma negatividade, como que você vai agir, né? Dentro do conhecimento, isso, né? Claro, ninguém vai expor aqui, mas, né, quem só tem o certificado ali, vou mostrar para o Quiumba, né, para ver se o Quiumba corre. Eu perguntei uma vez para uma pessoa, ele falava para mim, só tenho 60 GB de curso no meu pendrive aqui. Ele fez curso de tudo que inventaram. Legal, né, a teoria que ele tinha. Mas eu perguntei isso para ele. A hora que você pegar uma demanda aí, uma pessoa que está com a magia negativa, não adianta você mostrar o certificado para o Quiumba, ele não vai correr. Então, né, será que isso tudo está dentro do curso? Como combater? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada espírito é um espírito, cada magia positiva ou negativa é também individualizada. A gente pode, é igual bolo, né, pai? A gente pode fazer a mesma receita de bolo, cada um vai sair de um jeito. Porque cada um tem um tempo. A magia é a mesma coisa, né? A gente pode fazer a mesma, mas cada uma tem uma constância, uma energia, uma movimentação diferente. Então, Se o pessoal de curso já viu teoria e a firmeza. Eu já vi o cara correr. Teoria. Tem muita gente que se perde nos processos, né? E acaba pirando na batatinha, acaba mais viajando na imaginação e na maionese do que propriamente movimentando alguma coisa. E tem aqueles que movimentam aquilo que não sabe, né? Sim. Porque também você pode, né, dar de frente com o Satanás, saber que ele é Satanás, e daí? Como que você vai fazer depois para você devolver o Satanás se você não sabe de onde ele é? E aí fica nessa situação. Então, tem que ter realmente as pessoas que sejam capacitadas, entendam dos processos, né? Eu estou brincando falando dessa forma, né? Sim. Mas tem que ter quem entenda dos processos para dar prosseguimento e dar um andamento, né? Dar direção. Né? Eu costumo brincar muito assim, ado, cada coisa tem seu quadrado. Então, você tem que dar o direcionamento. O senhor sempre foi no mesmo lugar ali. Tá? Sim. Todos esses anos ali. Sim, desde que essa ele... questão que a gente falou no início aí de preconceito, intolerância, tudo mais. Mas com a vizinhança, por exemplo, ainda existe? Não, com a vizinhança hoje não mais. Né? Mas já existiu. Já existiu. Já teve Tem algumas... muita gente apaixonada. Já teve situações assim bem tristes, né? Mas
com o tempo, você vai vencendo, né? E eu digo assim, o exemplo, né, que eu tenho é das pessoas, a mais radical, que mais deu problema, que mais gerou situação impróprias, né, indevidas e não fundamentadas, né, que era uma religiosa de outra tradição, não evangélica, né, e que criava série de problemas, porque também era orientadora dentro da sua religião, né? Então, eu acredito que toda religião prega o amor, nenhuma prega o que não seja o amor, né? A nossa prega o amor, né? E ela criou várias situações, diversas situações, né, de várias formas, sim, tentando enredar e criar obstáculos que nunca fluiu, nunca deu certo. Ela hoje está com Alzheimer. E ficou com Alzheimer muito cedo. Mas ela não criava problema só com o terreiro, né? Ela criava problema com o vizinho de trás, porque o filho jogava bola, criava problema com o vizinho da frente, porque tinha gato e cachorro. Inclusive, gatos e cachorros acabaram perdendo suas vidas lá, a gente não sabe, pelo sim, pelo não, né? Foram envenenados, então a gente nunca sabe atribuir se foi realmente ou se alguém se aproveitou da situação e envenenou. Então, é uma pessoa que gerou problema com Deus e o mundo. Então, o problema estava com ela, né? Sim. Tanto que O problema não era o fato religioso. Né? O Alzheimer faz esquecer as coisas. Então, isso, né? Acabou os problemas, né? É aí que você fica triste também, né? Porque não é o que você deseja para o ser humano, né? Ninguém deseja o mal para o outro, né? E aí não foi trabalho nenhum que foi feito, não é feitiço nenhum. É a própria naturalidade da lei de ação e reação. O que você faz, tenha certeza, um dia você vai colher. Com certeza. Né? É da lei. É ação e reação. Né? Se a gente for É a falar de tecnicidade Kardec, da lei isso. divina, né? Da lei do universo. Ninguém faz para o outro aquilo que não vai receber de volta. Seja pelo bem, seja pelo mal. E às vezes você faz o bem, as pessoas interpretam das formas delas, porque elas trazem, né, seus traumas, seus bloqueios, seus conflitos e as suas situações que elas não resolveram lá atrás, transfere para você. Mas a lei é essa, né? A lei sabe quem é quem. O ser humano não. O ser humano julga o outro e condena, critica e julga, né? Mas a lei sabe quem é quem. Então, certamente, dentro do critério da lei. Mas nesse cotidiano aí do terreiro, acho que a gente falou lá fora alguma coisa sobre a questão de disciplina, comprometimento do pessoal, né, dos filhos de santo. Como que é, pai, esse dia a dia, esse cotidiano? É. Deixa eu dar um toquezinho primeiro, aí você me corrige também, babá. O comprometimento, e eu vou lá no começo, quando eu e o babá, a gente fazia desobsessão de zombeteiro. Lembra disso aí? Que às vezes eu não come carne nem bebe preceito. É muito queimado. Isso eu estou falando, isso é bom. A juventude está aí, levar a sério. Numa sessão de desobsessão, se você não respeitar o que o babá da casa, o sacerdote fala, não come carne, não bebe, não tem relação sexual, faça. Vocês não sabem o que você vai encontrar lá. Aí a gente pega as mentiras. A gente tirava pôr de um quartinho e a gente lá na frente trabalhando, né? E começou o pessoal a cair lá no quarto. Os caras comeram carne, fizeram besteira. Na verdade, não é só isso, né, Carlos? Vai um pouco mais longe, porque assim, por isso que é complicado função e cargo, né? Você tem as pessoas que vão participar de um processo de um recolhimento. Na minha Umbanda existe o recolhimento, existe a camarinha, né? Que as pessoas confundem camarinha com o caminho para a sabedoria dentro das tradições, que é o roncó, né? E aí cada tradição também tem o seu nome. Mas o que acontece? Aí você combina com as pessoas, né? Vê quem está disponível. Você não obriga ninguém. Você fala, quem pode, né? Nós precisamos, porque tudo é feito em colegiado, em conjunto.
é um colegiado, é uma comunidade, né? Ou seja, as pessoas daquela casa vão participar do processo. Aí você diz, olha, então nós vamos ter, vamos lá dizer, o filho de Xangô, né, nesse processo da sua iniciação de Umbanda na Camarinha, e nós precisamos, então, que as pessoas que forem diretamente lidar nos vários fatores estejam, né, em comum acordo em nós estarmos em determinadas condições de preceito. Tá certo? Tá certo. Aí existe sempre, né, aquilo, né, os mais experientes, os menos experientes, os mais velhos da história, os mais novos. E feito. Num determinado momento, num processo, né, da pessoa, você sente que a parte daquelas pessoas, ou são talvez sempre o grupo dos mais jovens é que dão mais trabalho, agindo de uma maneira meio assim apressada, né, e dizendo que estavam cansados, que eles iam dormir. Porque no dia seguinte tinha a continuidade dos procedimentos, né? E eu falei assim, mas tudo bem, né? Passa, né? E vai. Está cansado, deixa que o restante que está aqui conduz o processo. Né? Mas, na verdade, não é que estava cansado e iam dormir. Foram, né, para uma festa dentro de uma boate GLS, porque era a festa de um amigo, participar dos processos lá, né, da festa. Só que boca fechada, né? E aí, no dia que foi o momento de você terminar os processos, começaram a passar mal. Surtaram lá do processo, né? E você fala assim, de onde veio o surto, né? Porque você fica tentando entender por que as pessoas estão reagindo daquela maneira, né? Falei, tem alguma coisa errada aqui, tem boi na linha, né? Mas aí, quando o bicho pegou, a mãe da menina, né, porque era um rapaz e uma menina, que foram, por exemplo, fizeram a peraltice, né, e esconderam, ela sabia que eles iam. Aí ela se assustou quando ela viu o resultado da situação. Porque aí ela viu a filha dela, né, entrando lá no processo que, né, do que ela trouxe, né, ela que trouxe, né, foi ela que foi buscar com a mão dela. Aí nós contornamos a situação. Mas isso é um exemplo do que você possa ter, né? Por isso que a gente fala assim, olha, toma cuidado. A religião é uma coisa séria para pessoas sérias. Nós estamos tratando de um assunto que foi acordado. Eu não impus e não obriguei nada nem ninguém. Eu proponho, né? Eu falo, olha, o caminho é esse. E eu falo sempre para as pessoas o seguinte, a ponte que eu atravessei é esta. Esta ponte que eu atravessei, eu sei que é a ponte que é segura. Ela não tem cupim, ela não está podre, né? Ela não deteriorou com o tempo, ela não tem limo para mim escorregar, cair no riacho ou no rio. Essa ponte foi a ponte que eu atravessei. Então, essa ponte que eu indico para vocês atravessarem. É esse o caminho que eu conheço. Né? Esse é o meu caminho. Não é meu no sentido que eu sou dono, mas o meu caminho de aprendizado. Então, o que eu sei que é seguro, eu conduzo as pessoas. Agora, se eu não tenho conhecimento, não tenho segurança, eu não vou me meter a fazer. Eu sei este caminho. Então, não é só a falta de comprometimento, falta de respeito, né, também. Também vai longe. Porque vem a mentira, né? Ou você acha que você Então, vai... E não é só a falta de respeito com o senhor, com a doutrina, com a vai casa, além. é com a própria espiritualidade. Né? Com a sua própria espiritualidade, com a sua Sim. própria ancestralidade. Porque se você traz essa ancestralidade, se ela é desse colegiado, ela pertence a essa comunidade, o erro não está no Pai de Santo, ou na Mãe de Santo, ou seja lá qual for o sacerdote. Sim, até porque é outra coisa que a gente costuma falar, né? O senhor não sai de porta em porta no domingo, né? Convidando para ir no terreiro. Domingo de manhã, né? Eu não vou dessa música. Leva a palavra lá da Umbanda, vai vir para o terreiro. A gente não vai, né? Chama. Claro, de repente, em alguma conversa, uma pessoa se propõe, porque também não existe o acaso, vem aquela conversa, você convida, né? Um dia quiser conhecer e tal. Sim, você de porta aberta, né? No sentido Mas de poder não a colaborar gente, com as pessoas. Né? Quem está dentro do terreiro não é a gente que vai buscar, né? A pessoa que um dia chegou ali por algum caminho. Então é importante que haja, né, o respeito com a doutrina
e principalmente com a espiritualidade dela mesma, né? Como a gente comentou aí. Respeitando os preceitos. E pessoa que chega com ideia errada, né, sobre a religião. Quer ser médium, quer frequentar, mas Quer fazer amarração, amarração, pacto, né? quer pintar, quer bordar, quer fechar o corpo. Mas eu vi uns que eram roqueiros, queria fazer pacto, coisa ruim. Foi na gira de Exu para fazer pacto, coisa ruim, porque queria ficar rico, famoso. Então, existe, né, isso aí. Eu nunca vi dar certo isso aí. É por aí, né, que a gente vai vendo as coisas fluírem, né? Mas tem loucura para tudo quanto é gênero e tipo, né? E hoje, pai Cardoso, todos esses anos aí, como que é a cabeça? Eu tô tranquilo. Pressão psicológica ainda existe? Não. Esse conflito, Pra mim, eu tô aquelas tranquilo. coisas, né? Desgaste emocional por causa do terreiro, de filho de santo. Não, eu tô mal calmo, porque quando lá na pandemia eu tinha que fechar, o próprio Exu falou, tinha dado meu tempo lá. Aí. O pai Cardoso, o pai Miguel ainda tem esse desgaste emocional, pai Miguel, um pouco. Sempre tem, né? Por mais que você não queira, por mais que você... Está de frente, com todo o apoio do pai Cardoso, Sim. mas a bronca maior vai para o pai Miguel, ou não? Não acredito que vá para mim só, né? Porque é o que eu falo, quando ocorre um desabor, quando ocorre uma situação assim constrangedora no sentido dos processos do que você, porque assim você cria uma esperança, você cria, né? Você cria amor pelas pessoas, Sim. no bom sentido da palavra, porque tem pessoas que distorcem, né? Sim. Mas você cria, né, a proximidade, você cria o respeito, você cria aquele sentimento de como as pessoas, de fato, fossem seus filhos. Né? E não sendo, mas da forma correta, né? Da forma respeitosa que deve ser. E, às vezes, você tem que dar bronca. No bom sentido também. Não é bronca no sentido de ser abusivo, de humilhar. Não, nada disso. Sim, né? É de trazer no bom sentido as dar coisas. Um impacto, né? Porque às vezes você instrui, explica, Isso. orienta, E não é nada, não adianta. e não é você fazer nenhum tipo de assédio, nada disso. É você fazer o que é correto. Só que você é mal interpretado, mal entendido, muitas das vezes, e você, de certa forma, refutado naquilo que você está colocando de correto. Você está tentando conduzir para o caminho correto. Como se fosse o patrão que é dono de uma indústria. Você está lá na linha de produção, você está errando, você tem que ser chamado a atenção no bom sentido. Sim. Né? Bronca, quando eu falo, é isso. Né? Chamar a atenção no bom sentido. Trazer a realidade no bom sentido. Mostrar o caminho correto no bom sentido. E as pessoas nem sempre gostam disso, né? Quase nunca gostam. Né? As pessoas gostam só de elogio, de aplauso, né? É tudo muito voltado ao ego e à vaidade das pessoas. Então, causa um certo desgaste ainda. Não mais como era. Sim. Né? Já não causa tanto impacto como foi. A primeira vez que deu uma situação nada agradável para você resolver, e você tem que resolver porque às vezes você tem que decidir o que é o melhor e o que é o ético, o que é o processo mesmo do que é a origem da atuação, né? Não no sentido de prejudicar nada nem ninguém, mas de tomar atitude. A primeira vez você balança muito, que é a tua primeira experiência nesse sentido, mas depois, infelizmente, se repete, né? Vai vivenciando, você vai ficando, de certa forma, como nem diziam os antigos, calejado, né? E você já não se ressente tanto. Mas sentir você sente, porque eu sou um ser humano. Qualquer um é um ser humano. Sentir a gente sempre vai sentir. Porque o objetivo não era fazer o mal e nem fazer o mal a nada. Ninguém nunca foi. Nem nunca será. Porém, as pessoas, pelos seus conflitos, pelas suas questões de ordem de bloqueios, de ordem de experiências anteriores, de ordem das suas vivências, né? De situações A, B, C, D, nas quais lá elas não tiveram coragem de mudar e lá elas não tiveram oportunidade, ou lá elas não foram instruídas, elas transferem tudo para aquele momento e vira tudo naquela situação. E a gente envolve sempre como familiar, né? Como o senhor falou, Sim. Filho e tal, mas torna-se uma família realmente.
Aí a gente Uma família de santos, uma família religiosa, distancia, né? Um membro é realmente Você pegar muita gente é ingratidão. gratidão. Mas eu acho que Isso nem é acho ingratidão, a questão não é ingratidão. Eu acho que o que pega mais, ingratidão você vai receber mesmo. É. Né? é o que mais tem. Porque a pessoa dá o que ela tem. Só que ela não entende que ela está sendo ingrata, ela não entende que ela não tem amor para dar, ela não entende que ela não tem respeito para dar, ela não entende que ela tem que ter respeito com a situação, porque não é nem com você, é com a espiritualidade, né? É com tudo que foi feito por ela. A pessoa não tem reconhecimento pelo que foi feito por ela. Então, o que a pessoa não tem, ela não vai dar. Isso eu já estou habituado. E nisso que o senhor falou, acho que esse reconhecimento aí que a gente às vezes quer, não é para a gente, né? Não. Eu quero reconhecimento para mim, pai Elim, pai Cardoso, pai Miguel. É um reconhecimento justamente a toda essa egrégora, né? A espiritualidade que vem ali trabalhando, né, para a gente. Então, as pessoas, às vezes, quando tem essa ingratidão, ela tem com você e ela já, né, escorraça tudo. Né? É o que vem antes de Isso, nós, né? É o sentimento pelo sagrado, né? Porque as pessoas acham que não. Né? Porque como as pessoas têm aquela visão toda distorcida na sociedade de algumas coisas, elas acham que tudo é igual, todo mundo é semelhante, né? E existem situações e situações, né? Situações que as pessoas elas interpretam de acordo com as conveniências e interesses delas, segundo as suas visões de manipulação ou de encontrar, né, justificativas para as atitudes insanas ou atitudes maldosas ou atitudes de manipulação de terceiros em cima de situações que elas podem utilizar aquilo que acontece. Aí vende-se gato por lebre, compra-se o gato pela lebre, vende-se, né, o invertido pelo certo, o certo pelo invertido, e se subverte a ordem das coisas, o bom se transforma em ruim, o ruim é transformado em bom. Então, ruim é transformado em bom, né? A gente está falando justamente disso do cotidiano do terreiro, porque a gente aqui citou bastante aspecto negativo, né? Todo esse envolvimento com pessoas. Mas antes desse aspecto negativo, tem todo aquele positivo, né? E como a pessoa chegou, e como ela está saindo ainda aqui com raiva pelo seu ego, sei lá o que, vaidade, seja o que for, mas a pessoa sai renovada, ela sai diferente. Não importa o tempo que ela ficou dentro do terreiro, eu acho que independente do comprometimento, do respeito que ela teve ou não, do preceito que ela cumpriu ou não, e da forma que ela está saindo, mas ela sai diferente quando ela entrou, seja naquele aspecto negativo, né, a pessoa chegou negativa ou negativada, ou com muito acúmulo de energia que não fazia ela andar na vida, movimentar, conseguir trabalhar, problema de saúde, enfim. A gente vê uma transformação em muitas pessoas, né? Independente de tudo que vem depois, e que ela só vira nesse lado negativo, né? Desculpa por cortar. Não, tranquilo. Está certíssimo, é isso mesmo. Eu não. Está lá no ambiente todo, lógico, você já entrou, passou pela tranqueira, já leva um leve descarrego. Né? Aí você vai para assistência, fica um tempinho ali sob uma energia positiva, né? Até o atendimento da entidade, né? Passar uns preceitos lá para ela fazer. Vai sair de lá tinindo. Se renova, aí entra para o terreiro, até dependendo do resultado, mesmo que negativo no final, mas a gente vê essa transformação na pessoa. Sim, a pessoa sempre ela vai sair melhor do que ela entrou, né? Pior do que ela entrou, não. Né? Mas, dentro do ponto de vista do humano, né, é mais complicado, porque realmente sempre vai haver, né, infelizmente, em alguns casos, não sempre, mas em todos os casos, mas sempre existe, né, aquela questão do que agora eu estou empoderado, agora eu sei, agora eu conheço, agora eu não preciso, né, eu utilizei a pessoa como ponte, o sacerdote só me foi aí
útil enquanto durou o que eu queria, ou que eu objetivava, né, quais eram as minhas aspirações em referência à religião. Não enquanto ao que é a comunidade, enquanto que é o colegiado, enquanto que é os membros daquela casa de axé, daquele local sagrado e consagrado às divindades de Deus, seja ele um local alugado ou seja um lugar próprio. E aquele que não cumpriu o preceito e foi para a festa, tem pessoas que chamam de surra do orixá, né? Levando surra do orixá. Eu acho que Você acredita em surra do orixá? Existe? Eu não acredito em surra de orixá. Eu acredito que o orixá fala assim, eu não quero nem saber. Por isso que ele apanha. Aí ele vai apanhar das quiumbas da vida, vai apanhar dos que ele andou prejudicando. Né? Porque é impossível. Eu costumo até dizer assim, olha, tem determinadas coisas, eu não gosto de publicar e divulgar o que as pessoas normalmente fazem, né? Expor a situação. Sim. Né? Porque não vai levar a nada, não vai somar em nada. Mas tem muitas coisas que são expostas aí, né? Que a gente vê lá o fulano de tal que diz que é filho de tal entidade, fazer as barbaridades, propor umas barbaridades, dizer que desfaz, pinta e borda, deita e rola, né? E que eu sou o máximo, né? Eu sou o suprassumo, só eu tenho essa filosofia, só eu tenho o desenvolvimento dessa capacitação, dessa magia. Aí vai para uns campos assim, né? Que eu fico olhando, né? Respeito, tem que respeitar, são pessoas que merecem o respeito, porém, contudo, entretanto, todavia, eu digo assim, tem muitas dessas situações, seja lá qual for, né, o orientador, qual for o guia, ou orixá, ele está lá do Himalaia de binóculos olhando, para nem estar por perto, porque ele fala, não tenho nada a ver com isso, não me chama não, né, não me envolve nessa história não, porque eu estou do Himalaia aqui olhando de binóculos. É impossível que ali esteja presente, né, a força, e entidade nenhuma, e orixá nenhum, vai bater ou vai dar surra. A pessoa está apanhando é dela mesma, da insanidade dela mesma, está apanhando da violência mesmo que ela cometeu, seja lá que forma for, da insanidade dela. Natural dela. Ela mesma evoca, né? Ela mesma se liga, né? Ela mesma vai se linkar a forças que são da qualidade do que ela fez. Então, apanha a surra de orixá, eu vejo dessa forma. Porque eu não acho que o orixá vai perder o tempo dele batendo. Nem ancestral, nem antepassado. Porque para que ele vai fazer se a própria pessoa se bate? Pai Miguel, Pai Cardoso, acho que... É autossurra, né? Falando um pouquinho do cotidiano, né, do terreiro, eu acho que é um assunto que a gente fala horas e horas, a gente está falando, né, resumir alguns aspectos, como o senhor falou. E para finalizar algumas palavras, Pai Cardoso, sobre isso, cotidiano do terreiro. E tem mais alguma colocação? Né? Bom, vamos ser mais pé no chão, né? Procurar unir a teoria com a prática. Aí vocês vão estar bem preparados. Mais atenção, mais amor com o babá, o sacerdote, o terreiro, né? E vamos esquecer a pressa. Lá dentro, vamos manter uma corrente unida, confortável, né? Para ter força, para ter todo esse povo que está aí precisando da gente, viu? Miguel. Eu diria que tudo na vida, né, é um eterno aprendizado, né, e tudo tem começo, meio e fim, então as pessoas fazem os seus ciclos dentro das casas, dentro dos aprendizados. Há aqueles que são a precedência, vou repetir isso, né, deveriam ser a continuidade, independente da questão de também serem sacerdotes abrindo suas casas, dar continuidade à casa de origem, né, no sentido da reverência e honra que deve ser dado àqueles que foram, dentro da precedência, os primeiros naquela função, não no sentido de fazer idolatria ou situação dessa natureza, mas sim da reverência e do respeito da memória, né, imaterial, naquele momento, porque a pessoa virou uma memória imaterial, até então ela era uma memória material, mas também dentro do que é a tradição para honrar os ancestrais e os antepassados, que sustentaram e continuarão sustentando
a Umbanda. Porque, assim como a doutrina do nosso irmão lá, que é o francês Allan Kardec, que acabou se espalhando em vários lugares do mundo, principalmente no Brasil, nós sabemos, tem, né? Aqui eu digo a mesma coisa. Mesmo que hoje, né, todo mundo se extinguisse as religiões de matriz africana, se extinguisse a Umbanda, ela renasce de novo. Porque certamente dentro do processo da própria natureza, da própria vida, da precedente que existe, naturalmente pessoas nasceriam novamente. E elas trariam, porque elas são ancestrais e antepassados que vivenciaram isso. Mesmo que todos os livros fossem ceifados da face da terra, né, queimados como aconteceu na Biblioteca de Alexandria. Sim. Mesmo que tudo deixasse de existir, se fosse da vontade do Criador, nós teríamos resgatado todos esses valores, todas essas fundamentações, todas essas etnias, todas essas águas e ramas de nascimento, todas as vertentes das várias umbandas, não da Umbanda. Então, todas as vertentes das matrizes africanas, todas as tradições de orixá, Nkiti, Gunduzi e o orixá mesmo, né? E assim, tudo voltaria à normalidade, porque não está no controle do homem, não está no meu controle humano, está no controle do que é divino, está no controle do que é sagrado, está no controle das forças primeiras, que homem nenhum tem controle sobre elas, e elas têm controle sobre os homens. Está aí a Terra para mostrar. Toda vez que o homem descamba, vem uma pandemia. Toda vez que o homem interfere na natureza, a natureza responde à altura. E a natureza sobrevive. O homem não consegue sobreviver sem a natureza, ou na diversidade das coisas catastróficas que a natureza pode trazer. A espécie humana é extinta. A natureza não. O que é criado pelo homem pode acabar. O que é divino permanece. Ainda que tentem extinguir, permanece, revive, renasce. Né? A revivescência, né? Então, se você não revitalizar, vai revivenciar. Se não for pela tua mão, pela geração futura por alguém. Acho que a minha questão final também é essa, né? Umbanda não é fanatismo, não é ilusão, não é brincadeira, né? É uma frase do Caboclo Mirim, né? Umbanda é séria para gente séria, coisa séria para gente séria. Então eu acho que justamente, né, principalmente aos jovens, eu acho que fica esse pensamento aí que muitos nem conhecem, nunca nem ouviu falar nessa frase, né? Mas Umbanda é séria para gente séria, quer dizer simplesmente para a gente estudar, como disse o Pai Cardoso, que tem a teoria, mas junto com a prática, né? É o pé no chão, que sempre foi falado, né? A humildade de aceitar, não é abaixar a cabeça para o sacerdote para ele pisar em cima, porque muitos acham que é isso, mas é o respeito com o mais velho que está te orientando, te ensinando, né? Então, acho que esse também é o meu recado aí, minha mensagem final aí, para a gente finalizar. Mais alguma consideração? Eu tenho só a agradecer a oportunidade que o senhor nos deu de inverter os papéis aqui, né, nesse momento, né, que é importante. Isso é gostoso. Não. E agradecer mesmo, né, carinho, de muito coração, né, bons sentimentos mesmo pela oportunidade. Que o senhor seja feliz aí na caminhada e nos programas que o senhor tem feito, né, e tudo progrida para melhor sempre, e que isso se espalhe bem, né, todas essas boas energias se espalhem para todos, né? Enfim, né? Um abraço para todos, né? E todas que nos acompanharam. Gratidão. Vou deixar aqui as 3 frases. O Caboclo das 7 Encruzilhadas deixou. Que diz assim: com os espíritos avançados aprenderemos. Os atrasados ensinaremos e não perderemos nenhum. Justamente. Que é um ensinamento aí imenso, né? É isso. Eu que agradeço, Pai Cardoso, Pai Miguel, agradeço a todos que acompanharam a gente. Axé para nós. Estejamos sempre com axé e cuidado, semana que vem a gente está aí tentando expandir mais um pouquinho a religião. Obrigado a todos, axé. E vamos finalizar. Tchau.
Ah, tem uma coisa aqui que eu fiz desde o primeiro programa que eu aprendi com o pai Cardoso.